pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Então aqui ele nos mostra um homem que tem a capacidade de entender a provisão diária de Deus. Na oração do Pai Nosso também é dito da mesma forma: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não é isso? Então ele fala da porção acostumada. Deus dá mais para uns, menos para outros, mas Deus ele supre a todos. Então a provisão de Deus, ela alcança todas as pessoas. Então uns com menos, uns com mais. No caso de Jó, ele tinha muito mais, mas o fato de ter não fez com que ele deixasse de ser algo em relação a Deus, ou seja, de ser um homem temente a Deus. Ele não foi o tipo de pessoa que foi dominado pelas riquezas, que a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Então a riqueza, a busca desenfreada pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, quando o homem coloca o dinheiro no lugar de Deus, porque dinheiro é uma necessidade, porque a gente precisa comprar pão, precisa comprar o arroz, feijão, nós precisamos pagar as contas de água, de luz, nós precisamos. Agora, colocar o dinheiro na frente de Deus é uma idolatria. Ele pode se tornar um ídolo e pode se tornar então algo que traz muitos males, como o apóstolo Paulo nos explica no capítulo 6, do 3 ao 10 de Timóteo, não é isso? Então, que Jó não foi um homem dominado. Então, ele tinha uma boa família, era íntegro, reto diante de Deus, não foi dominado pelas riquezas. No texto, nos versículos 4 ao 5, vou fazer a leitura agora, ele mostra Jó como sacerdote da família, que também já foi estudado, é uma recapitulação. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido tudo de seus dias, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Quer dizer que uma das coisas que atemorizava a Jó era a prática do pecado com seus filhos. Ou seja, a vida de Jó era uma vida íntegra diante de Deus, como nós falamos, uma vida de santidade diante de Deus, e ele pensava na vida da família dele, porque ele queria os filhos dele na presença do Senhor. Então aqui ele exercia o sacerdócio da família, como nós já explicamos anteriormente. Isso acontecia no período patriarcal, onde a pessoa mais idosa da família era uma pessoa de grande respeito, e nesse caso aqui então ele fazia a gestão da família do ponto de vista material e espiritual. Ele pensava na vida espiritual dos filhos, como nós vemos. Então isso aqui é uma cena que a gente viu na terra. Então, vou repetir: o que a gente viu de Jó na terra, a integridade, o caráter dele, um bom caráter. Às vezes a gente diz assim: a fulano de tal é sem caráter. Irmãos, não existem pessoas sem caráter. Todas as pessoas têm caráter, só que pode ter um caráter bom ou pode ter um caráter deformado. E essa deformação de caráter é por causa da queda do homem, da ausência de Deus. Quando o homem tem o Espírito Santo molda o caráter do homem, certo? Então existem pessoas de bom caráter ou de mau caráter, não existem pessoas sem caráter, né? Bom, isso aqui também já foi visto anteriormente. Então nós vimos isso, vimos os bens materiais de Jó, vimos Jó então como um homem que santificava a família, que não queria que os filhos vivessem no pecado. Aqui não está dizendo que eles pecavam, ele temia que eles tivessem pecado, e por isso ele fazia o sacrifício. Na metade do versículo 5 diz: talvez tenham pecado os meus filhos.
Então, na dúvida, né, ele já apresentava o sacrifício para eles. Então, essa foi a primeira cena. A segunda cena, também conhecida da igreja, começa aqui no versículo 6. A palavra nos relata que num determinado dia, os filhos de Deus foram se apresentar diante do Senhor, e entre eles foi Satanás também, foi diante de Deus. E Deus começou um diálogo aqui com o diabo lá no céu. E no texto, Deus diz o seguinte: então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Deus dá o mesmo testemunho que é dado aqui no início do livro. No início do livro diz, no versículo 1: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Agora o próprio Deus dá esse testemunho de Jó aqui. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Isso aqui foi o testemunho de Deus em relação a Jó. Que Deus vê tudo, Deus sabe de todas as coisas. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, debalde teme a Jó a Deus? Então já está dizendo: olha, Deus, eu rodeio a terra, eu passei por ela, mas Jó não te serve em vão. Até aí ficaria normal, né? Mas aí o diabo vai fazer uma afirmação para Deus que é muito séria, que é uma acusação contra Deus e contra Jó também. Versículo 9. Versículo 10. Acaso não cercaste com uma cerca? Ou seja, a cerca aqui é uma cerca de proteção. Como hoje se ele estivesse dizendo: olha, Deus, tu protege ele, tu guarda ele, então eu te servo. Além disso, a ele e sua casa, tudo quanto tem, as obras das tuas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Então o diabo está dizendo que Jó só servia a Deus pelos bens que Deus dava e pela proteção que Deus dava. Os irmãos estão entendendo até aqui? Então, ou seja, Jó, Deus não te serve em vão, está abençoando a vida dele, você está bem para ele, você o guarda, você o livra do mal, Deus. Aí vem algo que é pior ainda que o maligno faz. Versículo 11: estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Quer dizer, que o diabo está dizendo aqui que o homem só é capaz de servir a Deus pelo que Deus dá. Não é isso? Que ele está dizendo: toque em tudo que ele tem. Não é isso que Deus está dizendo? Toque em tudo que ele tem, ou seja, tira os bens materiais que tu destes a ele, e vai ver na hora que tu tocar nas finanças de Jó, nos bens que ele tem, ele vai blasfemar de ti na hora, Deus. O que é blasfemar, irmãos? É dirigir palavras ofensivas a Deus. No termo geral, o dicionário vai dizer que é usar as palavras ofensivas a uma divindade. Só que para nós temos uma divindade, que é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então blasfemar é começar a se dirigir de uma forma grosseira e pejorativa contra Deus. É ofender a Deus mesmo, os irmãos estão entendendo? Então o diabo está dizendo: olha, Deus, se tu tocar nos bens dele, Jó vai te ofender na hora, vai te blasfemar de ti na tua face. Que é o que está escrito aqui no texto. Diga, irmão Belinho. Aí Satanás está desafiando a Deus. Isso mesmo. Ele está desafiando para ver se realmente Deus, não confiasse em Jó. Isso. Mas só que Deus deu o testemunho de Jó, não foi? Foi. Isso. Deus disse que ele era íntegro, reto, temente a Deus, que ele se desviava do mal. O diabo está dizendo que ele era tudo isso, mas com troca de bens. É como se fosse uma barganha. Deus me dá algo, eu dou adoração para Deus em troca, né? E não é assim. Nós servimos a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele dá.
Deus nos dá bens, Deus nos abençoa, irmãos? Claro. E como Deus nos abençoa em diversas áreas. Pode ser materialmente, pode ser no casamento, na família, espiritualmente. A maior de todas as bênçãos, a salvação, a certeza de vida eterna. Porque se Deus não desse nenhuma outra bênção, mas nos tivesse concedido, como concedeu, a certeza de vida eterna, a certeza de que nós vamos morar com Ele nos céus, essa é a maior de todas as bênçãos, não é verdade? Tanto que a Bíblia diz que isso aí nem ouro, nem prata, nem pedras preciosas podem pagar, mas exclusivamente o precioso sangue de Jesus Cristo. Então, mas o inimigo disse isso. Qual foi a reação de Deus? Versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha só essa cena, irmãos. Muitos entendem, tem muitos livros que tratam de batalha espiritual, só que alguns desses livros são maravilhosos, outros são verdadeiras blasfêmias. Por quê? Existe batalha espiritual? É lógico que existe. O homem lá no Éden, quando foi tentado pelo maligno, ali foi uma batalha. E o homem foi seduzido pelo quê? Pela palavra torcida, pela palavra enganosa ali. Usaram a Bíblia e o diabo usou a palavra de Deus, mas torceram, enfim, o homem foi enganado. Com Cristo no Éden, na tentação, com Cristo na tentação, ele citou a palavra para Jesus. Eu vou entrar nesse mérito agora, que a gente já falou várias vezes. Mas ele cita, faz uma citação para Jesus, e Jesus vai e diz: está escrito, não é isso? Em Mateus 4 e Lucas 4 me explicam isso. Ele tentou. Então, ao longo da história, ele faz o papel de tentador, ele faz o papel daquele que ilude as pessoas. Ele quis iludir Adão, no Éden, quis iludir a Cristo. Tem até um pregador, um autor que diz, eu não me recordo o nome agora, que Adão foi tentado e caiu no Éden, né? Ele não estava em prova nenhuma, mas caiu. Cristo, tudo foi provado, e no momento que foi tentado, o Satanás, mesmo em meio a um jejum de 40 dias, ele se manteve de pé, para nos garantir, né, essa salvação, a vida eterna. Tanto que a Bíblia diz, fala do primeiro Adão, que é o Éden, e chama Cristo de o segundo Adão, não é isso? Então, Cristo venceu. Então aqui, irmãos, nessas cenas, nós vemos que eu falei da batalha espiritual, que aparece alguns dizendo: ó, o povo de Deus, faz a seguinte reforma, declare isso: o Brasil é do Senhor Jesus. Eu até mandei um videozinho dos irmãos, eu tenho vários livros que uma pessoa me pediu acerca desse assunto, eu emprestei agora. Quando fala assim, povo de Deus, diga, o Brasil é do Senhor Jesus, declare isso. Eles pensam que porque eles fizeram uma afirmação positiva, a situação espiritual vai mudar. Vai mudar, irmãos? Mas eu já expliquei que a gente não faz declarações, determinações. Isso aí vem da nova era, o fundo de ser da nova era. Veio de um escritor, de alguns pensadores que eram espiritualistas, tá? Ele cita Kenyon, Phineas Bequimbe, Mary Becker Eddy e outros mais. Vem de um fundo espiritualista. E a pessoa quer, eu declaro, eu determino, eu decreto, outras coisas mais. Então, o que muda, se eu tenho esse poder de falar e as coisas acontecerem, eu estou agindo como Deus. Só que a Bíblia diz que nós, como igreja, nós oramos. Deus ouve a nossa oração e Ele nos responde segundo a vontade dEle. Os irmãos estão entendendo isso? Então, o povo de Deus, ele ora, ele não faz coisas diferentes da oração. Nisso vem o discernimento dos espíritos. Que alguém manda você fazer alguma coisa, você pensa: onde o Senhor me ensinou isso nas Escrituras? Onde os pensadores da nova era nos ensinam isso? Porque o pensador da nova era, ele diz que Deus é tudo, tudo é Deus. Se Deus é tudo, tudo é Deus, você é um Deus. E se você é um Deus, você vai falar e vai ter que acontecer.
acontecer. E a forma de falar, segundo esses pensadores, de você falar para acontecer, é declarando, decretando, determinando e outros mais. Não é isso? Então, só que quem fala e acontece é Deus, irmãos. Esse Deus não somos nós. Amém? Hein, pastor? Por que eles não declaram assim? Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Muito boa pergunta. Eles dizem que você não pode dizer se for da sua vontade ou se Deus quiser. Eles dizem que se você disser se Deus quiser, se for da vontade de Deus, eles dizem que é falta de fé. Só que uma vez alguém me falou isso, que eu falei, se Deus quiser vai acontecer isso. Alguém virou para mim e falou, não diga se Deus quiser, Deus quer. Eu falei, não é assim que a palavra nos diz. A Bíblia nos diz que nós devemos dizer, se o Senhor quiser e se estivermos vivos, não é isso? Se o Senhor quiser e se estivermos vivos, está lá em Tiago. Ele explica dessa forma. Também, Jesus disse, para nós orarmos dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a vontade de Deus é feita, irmãos. Então, nos movimentos de batalha espiritual, eles colocam o diabo como um ser livre, totalmente independente e que faz aquilo que ele bem entende. Mas pelo texto que nós lemos aqui, não só esse, tem outros textos, o diabo ele é limitado pela ação de Deus. Pastor Roberto, Oi. essa palavra seja feita a tua vontade, isso não é uma palavra de humildade, não. É porque Deus é soberano, irmão Beto. Sim. Ele sendo soberano, ele é governador do universo. Então, ele como governador do universo tem uma vontade que é boa, que é perfeita para todos nós. Está entendendo? A vontade de Deus é melhor do que a minha vontade. Muito melhor, não é verdade, irmãos? Então, ele tem o que é melhor para nós. Então, que a vontade dele seja feita, porque ele é o nosso rei, é o nosso Senhor, entendeu? Então, eu estava falando da batalha espiritual, não é isso? Que o inimigo ele não tem liberdade para agir ao bel prazer, não. Ele é colocado como se fosse um cachorro, se a gente já explicou, né, várias vezes, um cachorro que está amarrado com uma corda. Então aquela corda ela tem um limite, quando chega aquele limite acabou, é limitado por Deus. Ele não faz coisas ao bel prazer. Alguns colocam o diabo em pé de igualdade com Deus, como se fossem dois lutadores de boxe. Eu li um livro de Philip Yancey, que coloca lá, acho que é o Jesus que eu nunca tinha conhecido. Me salta agora o nome do título exato. Aí lá ele conta que coloca o Jesus como se tivesse o mesmo nível de autoridade que Deus, então não é igual dois lutadores de boxe, não é assim. Deus, como já muitas vezes foi explicado, se a gente fosse comparar a Deus, Deus é um gigante e o inimigo é uma formiguinha. Deus equivale, se for fazendo comparações bem esdrúxulas, Deus equivale ao Monte Everest, vai ao monte do mundo. O diabo é um tupinzeiro. Os irmãos estão entendendo isso? Deus é eterno. O diabo é criatura, é um ser criado. Só um pouquinho, né? Vamos deixar aqui um pensamento aqui. Então ele não tem livre-arbítrio de ação. Nesse texto aqui, para ele tocar em Jó, que era servo de Deus, foi Deus que disse, tudo quanto ele tem está em seu poder, foi Deus que permitiu, somente contra ele não estendas as mãos. Deus limitou a ação dele. No Novo Testamento, um pouco antes da crucificação, Jesus conversando com os discípulos, com Pedro, ele diz assim, Satanás vos pediu para cirandar como se ciranda o trigo, ou seja, para peneirar, para provar, ou seja, teve que pedir a autorização dele. Aí Jesus disse, intercedeu pelos discípulos, ele diz assim, eu roguei para que a vossa fé não desfaleça. Então ele permitiu que passassem pela prova, mas que permanecessem na fé no Senhor. Aqui é da mesma forma, Jó vai ser tentado, vai passar por um drama, que é o que nós vamos mostrar aqui um pouquinho mais à frente, mas ele prevalece na fé no Senhor. Pode falar, irmão Daniel. É outra palavra também que, inclusive, até meu pai dizia muito. Por exemplo, essa palavra, se Deus quiser, e aí? Isso mesmo, se Deus quiser. E se Ele não quiser? Mas seja feita a tua vontade, não pode. Pode também, se Deus quiser, seja feita a vontade dele. Porque quando Deus quer alguma coisa, é a vontade dele. Quando Ele não quer, também é a vontade dele.
Não é isso? Ó, Paulo orou a Deus: Senhor, afasta de mim o espinho na carne. Os irmãos sabem a passagem, né? Também já ministrou sobre isso. Aí a resposta, ele disse que orou 3 vezes a Deus pedindo para que fosse afastado o espinho na carne. E a resposta de Deus a Paulo foi: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não foi isso? Então Paulo queria se ver, a vontade de Paulo era se ver livre daquela aflição, que era o espinho na carne. E a vontade de Deus foi: não, Paulo, vai continuar com o espinho na carne, porque na fraqueza você é aperfeiçoado. Enfim, deu para entender, meu velho? O próprio Jesus, né, pastor? Como? O próprio Jesus orou da mesma forma. Exatamente, Paulo. Ele falou, né? Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Não é isso? Então, Filho de Deus, o próprio Cristo nos mostrou isso. Então, quando na batalha espiritual o homem começa a tomar posições, de querer impor a Deus aquilo que ele quer, ou de entender que o maligno está em pé de igualdade com Deus, é um erro muito grave. Antigamente, o pessoal postava um vídeo de uma briga entre Jesus e o diabo, e que o diabo tinha aprisionado almas. Aí Jesus chegava e dizia que ia entregar para o diabo até a última gota de sangue dele para resgatar aquelas almas. Eu acho que muitos já viram esse vídeo. Só que o sangue de Jesus ele não foi entregue ao diabo. Em primeiro lugar, ele não tem autoridade para requerer nada de Deus. Em segundo lugar, o sangue de Cristo foi derramado em oferta a nós. Essa oferta foi apresentada a Deus, o Pai. Amém? Então, totalmente diferente daquele vídeo. Aquele vídeo também é um vídeo que é blasfemo. Quer dizer, Jesus fazendo uma barganha com o diabo para conseguir resgatar almas. E não é. Jesus, as almas estão presas, os pecadores estão presos nas mãos do maligno. Em Efésios capítulo 2, capítulo 1, é dito isso, que ele faz a citação daqueles que ainda estão sem Cristo, que estão segundo a ação do Espírito que opera nos filhos da desobediência. Está aqui, Efésios capítulo 2, Efésios 2. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo as vontades da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, todo aquele que está sem Cristo, ele já está debaixo da ação do maligno. Aquele que está em Cristo, ele está livre. Ele não está livre de ser tentado, porque tentação todos nós passamos, mas ele não anda mais segundo o curso desse mundo. Então, continuando, eu falei um pouquinho dessa batalha aqui para falar que a ação do maligno era limitada por Deus. Então, estando limitada por Deus, nós fizemos a leitura dessa parte, a gente vai entrar aqui na parte dramática da vida de Jó, porque Deus permitiu que ele tocasse nos bens dele, porque o diabo não tinha dito que se tirasse os bens de Jó, se tocasse em tudo que ele tem, Jó blasfemaria do Senhor, não foi isso? Agora Deus falou que não toca, Deus permitiu, o diabo não foi lá fazer do jeito que ele quis, não. Então, a partir de agora, nós vemos mais algumas cenas, irmãos. Nós começamos com uma cena na terra, mostrando a vida de Jó, a família de Jó, os bens de Jó e a integridade de Jó. Vamos para uma cena no céu, onde é estabelecido um diálogo entre Deus e o maligno. E agora a cena volta para a terra de novo. Jó está na terra, Jó nem sonhava do que tinha acontecido nos céus. Não sonhava do que tinha se passado. E as coisas começam a acontecer de uma forma súbita para ele, aparentemente muito estranha. Então, nós temos 4 pontos que nós chamamos de desastres na vida de Jó. 4 desastres
começam a acontecer. Então, Jefferson, obrigado. Viu? Precisando mesmo. Então, o primeiro desastre que a gente observa, irmãos, aliás, dentro desse desastre a gente vê o desastre, a gente diz que é um evento que vai acontecer, algo que aconteceu. Depois, o agente do desastre, quem causou o desastre, e sempre sobrou uma pessoa. Quando a gente vai ler as 4 cenas que nós vamos ver aqui na frente, então a gente vai ver o fato ruim que aconteceu, o fato muito mal que aconteceu, quem causou esse fato, e no final do texto, do versículo, aparece alguém dizendo assim: e só eu escapei para te trazer a nova. Irmãos, é bom receber boas notícias? É maravilhoso. E agora o servo de Deus receber só notícias ruins todas de uma vez. Como é que fica? De que forma nós reagiríamos? Às vezes vem uma notícia ruim, perdeu alguém da família, algum acidente. Acontece, nós estamos na terra, não é? Mas com Jó aconteceu uma série de fatos, todos de uma vez. Então, aqui na primeira cena, vamos ver aqui os versículos, capítulo 1, versículos 13 ao 15. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então essa primeira cena, irmãos, ela está mostrando o quê? O que aconteceu nessa primeira cena? Qual foi o desastre ocorrido aí? Matou os animais. Isso, então pode falar bem alto. Roubaram. Roubaram e mataram. Os bens, roubaram os bois. Nesse caso aqui foram os bois, né? Roubaram os bens. Não, aqui foram os bois. Os bois, é bens também. Bens. Isso, é bens. Esses bens aqui foram os bois. Bens materiais. Isso. Os bois estavam lavrando lá e as jumentas estavam passando, né? Os bois e as jumentas. Aí vieram e os levaram. Pegaram os bois e as jumentas. Os bois podiam servir para arar a terra, serviam para fornecer carne, para alimentação, talvez para venda, pela quantidade que ele tinha. Aí já é uma suposição. Os jumentos, que eram instrumentos para fazer o transporte, que era carga, né? Se usava até há pouco tempo, se usava, acho que ainda usa no interior, né? Jumento para levar cargas, que é um animal bem resistente. Mas simplesmente vieram os sabeus e levaram. Quem eram esses sabeus, irmãos? Eram homens de uma área da cidade chamada Sabá, das partes da Arábia, porque nós já estudamos nas nações anteriores que Jó morava lá, numa região da Arábia, não foi isso? A gente já aprendeu. E eles eram descendentes de Cã. Vamos ler aqui Gênesis 10, 6 e 7. Então, os sabeus eram descendentes de Cã. Quem foi Cã? Filho de Isso mesmo. Filho de quem? Noé. Isso. 10, 6 e 7. Eu vou ler aqui para quem está do outro lado nos ouve também. Os filhos de Cã: Cush, Mizraim, Put e Canaã. Aí de Cush, Seba. Vou parar até aqui, que eram descendentes de Cã. Então, vocês não estão vendo? Cã fala os filhos de Cã. Cã teve Cush, Mizraim, Put e Canaã. Então, ele era neto, ó, filho de Cush, e veio Sabá, que era filho de Cush. Os irmãos estão entendendo? Então ele era descendente de Cã. Então eles eram homens acostumados a assaltar. E além de ter roubado os bois, o que eles fizeram com os homens que estavam cuidando? Mataram, né? Gente, então eles cometeram, que tipo de crime eles cometeram aí?
latrocínio, né, irmão? Cometeram um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Eram maus, né? Além de ter tirado o bem do outro, ainda vão e matam. Infelizmente é uma realidade que a gente vê hoje também, né? Deus tem misericórdia, né, dessas vidas. Então, essa é a primeira cena. Não simplesmente vão lá, pegam esses animais aqui, vão embora, deixam os homens lá que estavam trabalhando, com certeza tinham suas famílias. Aí vai chegar uma notícia ruim para as famílias dele, e chega para Jó: olha, Jó, esses teus bois já era, foram levados. Um impacto para Jó, perdeu tudo aí nesse ponto. Depois vem a segunda cena, e aqui, ó, a gente já ouviu alguém falando acerca daqueles que só trazem más notícias, e aqui, né, já se viu envolvido só com aqueles que traziam as más notícias para ele, que levavam as más notícias para ele. Então, no versículo 15, 16, aliás, falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então, no primeiro desastre, foram os bois e as jumentas roubadas. Agora ele diz que fogo do céu caiu. Quer dizer que possivelmente relâmpagos de grande intensidade. Relâmpagos. Então aqui ele perde de novo, e aqui perde servos também, perdeu animais, perdeu mais os servos que estavam trabalhando ali. Depois vem o terceiro desastre, irmãos, versículo 17. Falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os camelos e os levaram, e mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Então, nesse desastre, nós vemos aqui que eles são roubados de novo pelos caldeus, que era um povo seminômade. O que é um povo nômade? O nômade é que vive viajando, monta tenda e vai de um lugar para outro. O seminômade, ele se estabelece num local, dependendo do clima, por exemplo, né? Eles vão, saem daquele lugar e se mudam para outro. Aí ficam lá um tempo, dependendo da situação, vão para outro. Isso é um povo seminômade. Então, o nômade está viajando constantemente. O seminômade se fixa no local por algum tempo, depois troca de local, vai fazendo isso, tá? Então, mais um grupo de homens que eram experientes em roubar restos de guerra, que eles falam que era pilhagem de guerra. Então, os despojos da guerra eles roubavam e aqui foram roubados. Então, em 3 cenas que nós lemos até agora, nós vimos que roubaram. Jó foi 2 vezes roubado aqui, não foi? Primeiro, roubo do boi das jumentas, roubo dos camelos aqui. Em 2 cenas. Na outra cena, as ovelhas foram consumidas. Repitam comigo. Primeira cena. Bois e jumentos roubados. Segunda cena. Ovelhas queimadas. Terceira cena. Que foi roubado na terceira cena? Os camelos. Então, o que roubaram de Jó? Se a gente somar tudo. Repitam comigo. O que roubaram de Jó? Fala: bois, jumentas e camelos. O que foi queimado? As ovelhas. E os servos de Jó que estavam nessas 3 cenas, o que aconteceu com eles? Todo mundo morreu. Ao fio da espada. Umas 3 cenas. Em uma cena morreram queimados, junto com as ovelhas. Nas outras cenas, né, foram assassinados. Então, o ambiente que Jó estava, ele deixa de ser aquele ambiente que permeava a paz, acaba toda a paz, acaba toda a tranquilidade de Jó, e só vem impacto sobre a vida dele, é um impacto
atrás do outro, irmãos. Imagine a dor que ele deve ter sentido. Algo horrível. Maninho, pega um pouquinho de água mais para mim. Um impacto muito grande que ele sofreu. Se fosse eu no lugar de Jó, se fosse algum de nós, de que forma nós reagiríamos? Eu assisti um filme bíblico ontem, acho que é novo esse filme, é No Caminho de Deus, em que tem uma senhora jovem, o marido dela foi para a guerra, no Afeganistão, e para salvar um amigo, ele acabou morrendo. E ela estava na igreja, cantando, louvando a Deus, a coisa mais bonita. Aí ela estava de costas, tocando violão, regendo um coral de senhoras lá. Aí vem 2 oficiais militares, aí todo mundo para de cantar. Quando ela vira, que ela viu que eram 2 militares, ela já começou a chorar. Aí eles disseram para ela: senhora, o exército dos Estados Unidos tem a triste notícia de dizer que o seu esposo faleceu em combate. Ela desabou chorando. E o filme nos mostra a realidade daquela senhora, uma pessoa que adorava a Deus. Só que a partir do momento em que ela recebeu a notícia, ela se esfriou na fé, ela deixou de ir para a casa de Deus para adorar o Senhor, ela ficou na casa dela, totalmente deprimida. As pessoas da igreja iam em busca dela, ela disse que não queria saber, que ela disse que ela tinha buscado a Deus, que Deus fez aquilo com ela, tirou o marido dela, deixou ela e a filha agora, a filha sem um pai, ela sem um esposo. A casa dela foi colocada para leilão e foi raramente tomada. No filme não teve final feliz não, né? Ficou sem casa mesmo. Aí essas irmãs da igreja conseguiram uma casinha, um barraco para ela ficar morando, e a vida dela recomeçou ali. Só que um pouquinho antes de chegar ao fim, a coisa boa do fim é que foi em meio àquela provação toda, a filhinha pequenininha se irritou tanto com ela, porque tinha a sogra dela que estava viva, tentou ajudá-la, ela se endureceu, não quis ajuda da sogra, arranjou um trabalho numa lanchonete, tinha que trabalhar de manhã e até a noite, aí tinha que levar a filha para a lanchonete lá, porque não queria deixar com a sogra, e a sogra querendo ajudá-la. Enfim, ela se endureceu tanto que a filhinha não estava no momento saiu de casa, porque queria que ela morresse, e no final de tudo a menina foi encontrada. Enquanto ela buscava pela menina que estava desaparecida, ela se dobrou. Primeiro, infelizmente, ela blasfemou de Deus, ela ofendeu a Deus, jogou no rosto de Deus, dizendo: Deus, como tu és justo, que tu deixou meu marido morrer, tu deixou minha filha sem pai, estou perdendo minha casa, onde é que está a tua justiça? Ela falou como se ela fosse merecedora de alguma coisa. Quem é merecedor de alguma coisa aqui, irmãos? Ninguém. A Bíblia diz que tudo que nós temos é graça de Deus, é o favor imerecido de Deus. Em primeiro lugar, a salvação é favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus é tão bom que Ele nos dá. O homem não se faz merecedor de nada. Todo mérito que vem sobre nós é o mérito do sangue de Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário, e por Ele ter morrido em nosso lugar, Deus atribui a justiça de Cristo a nós. Amém? Mas eu dizer assim, eu vou fazer algo para merecer. A Bíblia diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Então a gente tem que fazer boas obras, temos que fazer todas as coisas para Deus, porque nós fomos salvos pelo Senhor, nós pertencemos ao Senhor, temos o Espírito Santo. Mas todo o mérito, ele vem de Cristo e vem da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então nesse filme, em meio a isso, ela fez essa oração, depois ela cai de joelhos, ela se redime diante de Deus, confessa os pecados diante de Deus, depois pede perdão para a sogra, pede perdão para a filha, e tem uma vida que recomeça na presença do Senhor. E no final de tudo, ela de volta à igreja, adorando a Deus. Eu contei esse filme que eu vi ontem, para ilustrar esse trecho, porque essas coisas todas aqui, eu contei 3, ainda falta uma. Tudo isso aconteceu com Jó. E aqui, o que a gente vê já fazendo? Nada. Por enquanto nós vemos o silêncio de Jó aqui. Não é isso? Ele está em silêncio até agora.
No versículo 4, irmãos, depois desses 3 atos, onde ele perde tudo o que ele tinha, vem a pior de todas as notícias. Versículo 18 até o 19. Também este falava, ou seja, o outro que veio trazer a má notícia anterior, também este falava ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento ao lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Irmãos, essa aqui já é a 4ª má notícia que veio a Jó, e tudo num dia só. Como é que a gente sabe que é num dia só? Porque no texto ele começou no versículo 13, dizendo que num dia em que os filhos de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, aí começa a história. E aqui eles continuam, estavam comendo e bebendo aqui, não é isso? A cena continua, isso aqui no decorrer do dia, a cena continua, e agora os filhos estão lá comendo, bebendo. A Bíblia não diz que eles estão pecando, eles estão numa confraternização, não é isso? Numa confraternização a gente come, bebe, e crente come demais às vezes até, né? Não, estou brincando, né? Nós comemos bem, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então eles estavam lá nessa confraternização e acontece de novo um desastre. Aqui, eu olhei ontem aqui, tem um autor que ele diz que esse grande vento que veio, possivelmente foi um tufão, um tornado, né? Vento muito forte, vai lá, aquela ventania toda, a casa não resistiu e desabou em cima dos filhos. A gente já ouve nos jornais muitas histórias de desabamentos, esses desastres. Não, foi um desastre. Não um desabamento, um desastre aparentemente natural. Só que em tudo isso que aconteceu aqui, inclusive na morte dos 10 filhos de Jó, quem está por trás é o diabo. Só que ele foi autorizado por quem? Por Deus. Não é isso? Agora, no versículo 20, a gente não vai observar Jó dizendo assim: Deus, eu não aceito isso na minha vida. A gente não vê em nenhum lugar da Bíblia ninguém usar esse tipo de frase. Sempre o que a gente vê na Bíblia são os homens se submetendo a Deus, crendo na soberania de Deus, né? Então aqui, e também Jó não vai dizer: está vendo o que o diabo fez? Não, ele não fala. Porque ele sabe que a vida dele estava nas mãos de Deus. Nossas vidas estão nas mãos de Deus. É Deus quem controla. Se porventura o maligno tocar alguém, foi porque Deus permitiu. Aquele que está sem Deus, ele já está nas mãos do maligno, a Bíblia diz, nós já lemos. Aquele que pertence a Deus, o maligno só toca nele se Deus permitir. Aquele que é nascido de Deus, preserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aí em 1 João, não é isso? Então, a regra é não lhe toca, porque Deus está protegendo, assim como protegia a Jó. Mas se tocar, foi por uma permissão de Deus, com algum propósito de Deus. No caso de Jó aqui, foi Deus que permitiu. Então, tudo que acontece na vida de Jó, ele não fica atribuindo, falando com o diabo, nem atribuindo nada ao diabo. Ele sabe que a vida dele estava no controle de Deus. Assim como nossas vidas estão debaixo do controle soberano de Deus também. Agora no versículo 20, a atitude de Jó, que é mais uma cena aqui. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Meu Deus, Jó tinha tudo para blasfemar. Jó tinha tudo para fazer igual essa ilustração que eu contei da senhora do filme. Tinha tudo para falar: Deus, eu tenho sido reto, Deus, eu tenho sido íntegro, Deus, eu tenho feito a tua vontade, olha o que tu me fez, Deus. Jó não fez nada disso. Devolvido meu dízimo, né? Hã? Eu tenho devolvido meu Pois dízimo. é, eu tenho feito isso também. Não,
cai e adora ao Senhor. Irmãos, porque até as coisas boas que nós só fazemos por causa do Espírito Santo que habita em nós. E a pessoa que não tem Deus também, ela pode fazer coisas boas, e muitas delas fazem por causa de algo que é chamado de graça comum. Que Deus dá graça, graça comum é a graça, o amor de Deus estendido sobre todos os homens da terra, até sobre aqueles que não conhecem a Deus. Então, são capazes de produzir coisas boas também. Mas quem tem a Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo conduz as nossas vidas em tudo. Então, os nossos atos que sejam bons, é uma ação do Espírito Santo que habita em nós, de um caráter transformado por Jesus, um caráter transformado pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui a atitude de Jó não foi de blasfêmia, foi de adoração a Deus. Irmãos, é fácil adorar a Deus na dificuldade? Não é fácil. É fácil vir aqui na frente falar, não é isso, irmão? Irmãos, falar é fácil demais. Mas a gente precisa orar muito a Deus é para praticar, é para viver o que o Senhor nos ensina. Então aqui nós vemos Jó. Isso aqui demonstra, isso aqui desmonta o que o diabo disse. Sabe por quê? Que o diabo disse: ó, se tu tirar os bens de Jó, se tu tocar naquilo que ele tem, ele blasfema de ti na tua face. Deus permitisse que ele tocasse nos bens de Jó, e ao invés de Jó blasfemar, Jó adorou ao Senhor, irmãos. Isso aqui é a obra do Espírito Santo de Deus, não é verdade? Não é? Adorou ao Senhor e disse, ó, ao entendimento que ele tem da vida, das coisas que Deus faz: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele sabia que tudo que ele tinha veio de Deus, e quando tudo veio de Deus, se Deus quis tirar, ele louvava a Deus da mesma maneira. Foi capaz de louvar e de adorar o Senhor da mesma forma. E termina dizendo: em tudo isso não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, aqui nessa primeira parte que nós vemos, ele perde todos os bens materiais, todo o meio de subsistência, ele sai de um padrão de alta riqueza para não ter nada. Agora, como diz Jó, estava de mãos vazias, irmãos. Tinha 10 filhos, perde os 10 filhos. Como eu vi certo pregador dizendo: imagina um pai de família levando um filho, levando 10 filhos para o cemitério de uma vez só. Imagine tudo que poderia acontecer lá no coração de Jó, toda a dor, tristeza ele sentiu mesmo, que a Bíblia vai mostrar e nos mostra. Mas em meio a tudo isso aqui, todas essas perdas, Jó adorou ao Senhor. Então aqui um exemplo de um verdadeiro adorador de Deus, mesmo em meio a um drama, a uma situação dramática. Depois a cena se repete. Nessa aqui o diabo perdeu, porque Jó fez para adorar a Deus. Agora vem a próxima cena, meus irmãos. Outra vez aquela conversa nos céus. Isso aqui eu vou comentar com o pastor Hernandes Dias Lopes pregando sobre isso. Que ele perdeu. Aqui morreram os filhos dele, não foi? Foram salvos. Quando uma pessoa salva se vai, eu comentei isso aqui do outro dia, e eu gostei da afirmação do reverendo Hernandes Dias Lopes, que o crente, quando alguém da família dele parte, ele diz assim, que não é bom ficar, eu perdi alguém. Por quê? O que é uma coisa perdida? É uma coisa que você não sabe onde está, não é isso? Uma pessoa perdida, para mim, eu não sei onde ela está. Quando uma pessoa que conhece a Deus, ela morre, para nós ela não está perdida. Ela foi achada por Cristo muito anteriormente, e nós sabemos o destino dela, que ela está no céu com Jesus. Então nós sabemos o destino. Então para nós é uma partida de alguém que foi morar com o Senhor, com o Criador. Então aqui, esse foi o caso. Então a cena muda, e nessa mudança de cena, nós vamos fazer a leitura do 1 ao 5. Outra conversa acontece nos céus. Num dia em que os filhos de
Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Os irmãos estão vendo que a mesma pergunta que foi feita anteriormente, aqui no capítulo 1, no versículo de número 8, está dizendo: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele. Aqui Deus faz a mesma pergunta e a mesma afirmação: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa. Aí, quer falar, Jair? Pode falar. Tem uma pergunta para você. Pode falar. Nesse 2, versículo 1 aqui. No dia que os filhos de Deus eram se apresentar perante o Senhor. Quem seriam esses filhos de Deus? Os anjos de Deus. Os anjos de Deus, né? É porque está no céu, né? Na esfera celestial. Aqui são os filhos de Deus no sentido de anjos criados por Deus. É o mesmo sentido daquele lá de Gênesis 5? Não. Gênesis 5 já é outra história. Gênesis 5 ali é a descendência piedosa de Sete. Porque senão aí que criaram uma história ali. Eu vou falar rapidinho, que diz que os anjos acabaram se envolvendo com mulheres na terra e geraram filhos, né? Tem um pensamento, mas deixa isso de lado que não convém. Filhos de Deus, naquela passagem tem um sentido, filhos de Deus nessa passagem aqui tem outro sentido. Então, na de Gênesis 5, a descendência piedosa de Sete. Aqui já são anjos criados por Deus, dentre esses anjos do próprio maligno. Já também foram ser criados, né? Beleza? Então, aqui, versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Ou seja, quando ele fala pele por pele, é como se ele dissesse: nessa primeira vez, quando eu só tirei todos os bens dele, quando eu só matei, quando eu só toquei nos 10 filhos, bem sem major, só foi um arranhãozinho, isso não foi nada. Olha só. Aí ele diz então: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a sua mão e toca nele. Calma aí. Estende, porém, a sua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Primeiro, o diabo diz que o homem serve a Deus só pelo que Deus dá, pelos bens, pela proteção. Agora ele está dizendo que o homem só serve a Deus na saúde, e que numa doença grave, o homem blasfema de Deus mesmo. Aí Deus diz: eis que ele está em teu poder, poupa-lhe a vida. Foi permissão de Deus novamente aqui. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu ao Jó até o alto da cabeça. Irmãos, isso aqui causou uma dor terrível na vida de Jó, um sofrimento terrível. São tumores malignos. A Bíblia diz aqui que é um tumor, irmãos. O tumor, uma espécie de câncer. Aqui eu li que não se tem uma conclusão adequada sobre isso, mas que gerou um grande sofrimento foi. Por exemplo, eu peguei alguns textos aqui, eu vou ler aqui. Jó 2,13. Ele diz assim: e assentaram-se com ele em terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia alguma palavra, porque viam que a dor era muito grande. Ele foi afetado por uma doença que causava muita dor física. Jó 3,24. Jó falando aqui: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água,
gemia de dor, de sofrimento. Jó 7, versículo 5. A minha carne se tem vestido de vermes e de torrões de pó. Imagina a terra já nas feridas dele, os próprios vermes. A pele está gretada. Sabe o que é uma pele gretada? Aquela pele toda rachada. Não sei se o pé de alguém já rachou por causa de pegar muita poeira. Já viram? Rachado, né? Pra pegar terra, né? Já viu? Então a pele dele toda daquele jeito, toda ressecada. Ele diz aqui, se fez abominável. O que é uma coisa abominável? Repugnante, que causa náuseas. Tanto que a Bíblia diz que as pessoas se aproximavam de Jó a uma certa distância. Ele cita no decorrer do texto, porque podia exalar um mau cheiro terrível. Jó 16, 8. Testemunha disso é que já me tomaste encarquilhado. A minha magreza se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Já estava totalmente definhado. Depois, Jó 30, 15 e 16. Sobrevieram-me pavores, como o vento persegue a minha honra, e como a nuvem passou a minha felicidade. Agora derrama-se em minha alma, os dias de aflição se apoderaram de mim. Então ele fala de três coisas: pavores, felicidade acabou e a aflição tomou conta da vida dele. Ele perdeu tudo, agora está doente. Então eu só peguei aqui alguns, tem vários textos mostrando, que é o livro todo, né? Que essa doença causa na vida de Jó. Então aqui, irmãos, no texto, o que eu fiz aqui, eu parei no versículo 7 só para mostrar que vieram os tumores malignos sobre Jó, e foi algo terrível para ele, algo extremamente emocionalmente dolorido e fisicamente doloroso também. Versículo 9. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Eu fiz uma anotação acerca da mulher de Jó. Aliás, no versículo 8, eu pulei o versículo 8. Jó, sentando-se em cinza, tomou um cabo para com ele raspar-se. Sabe o que isso significa? É que nesse sofrimento, Jó se dirigiu para um local onde os leprosos iam. Era um local fora da cidade. Eles iam, eles se assentam lá, que era um montão de cinza, e lá a coceira era tão grande que ele tinha que pegar com certeza um pedaço de caco de cerâmica, ou de uma telha quebrada, que era cerâmica, nas telhas do alto de resistências, ia passar nas feridas, talvez para ver se passava aquela coceira, aquele mal que tanto afligia ele. Então vocês imaginam, ele estava num local de desprezo, irmãos, porque a Bíblia nos mostra que os leprosos eram desprezados, não é verdade? Até hoje, se a pessoa deixar a lepra desenvolver, hoje tem remédio, tem curas, mas naquela época não, né? Então eles iam para um local afastado até para a morte. Na lei, porque Jó foi antes da lei, na lei, uma pessoa que era leprosa, até nos tempos de Cristo, se ela tivesse que andar em determinado lugar, ela tinha que sair gritando: leproso, leproso. Que as pessoas tomavam distância dela, mas normalmente eles ficavam nos refúgios de leprosos. Aqui é antes da lei, mas Jó estava fora da cidade, no local de desprezo mesmo, né? Está lá sofrendo a dor dele, sofrendo essa agrura, de tantos fatos horríveis que aconteceram com ele. Aí sim, agora vem o versículo 9, que a mulher dele, eu já fiz a leitura do texto, a esposa dele de pergunta se ele ainda conservava a integridade, que amaldiçoasse a Deus e morresse. Aqui eu fiz uma anotação onde nós vemos que em meio a toda essa confusão, a confiança de Jó permaneceu forte em Deus. A fé que Jó tinha permaneceu firme no Senhor. Dessa forma, a esposa não pôde acusá-lo como maligno por
fez. O marido disse: serve a Deus pelo que Deus dá. Mas a esposa de Jó, por outro lado, é o seguinte: ó Jó, deixa logo essa integridade de lado, amaldiçoa a Deus e morre. Por que assim amaldiçoa a Deus e morre? Porque ela cria que se Jó lançasse uma palavra ofensiva a Deus, que esse sentido amaldiçoar a Deus aqui é ofender a Deus, é ofender a divindade, é ofender o Senhor. Ele imaginaria que Deus então mataria Jó por isso. Para ela é o seguinte: ó Jó, melhor do que viver essa vida de sofrimento, é melhor tu morrer logo. Foi isso que a esposa disse. Também há pouco tempo eu acompanhei alguns estudos acerca da mulher de Jó, que alguns dizem: não, coitada, ela estava no sofrimento, ela disse palavras impensadas, mas na realidade Jó era um servo de Deus, e ele soube servir a Deus em meio à aflição. Essa mulher de Jó ainda ela carecia de uma profunda mudança na presença do Senhor. Porque ninguém, por mais que ela sofra, irmãos, ela não pode tentar a outra pessoa para dirigir palavras ofensivas a Deus. Como se eu chegasse aqui para a igreja e dissesse: ó irmão, quem está sofrendo, começa a dizer palavras que atingem a Deus de maneira ofensiva, desagrade a Deus, que Ele acaba logo com a tua vida e tu morre, tu sai desse sofrimento. Feio isso, né? Grave isso. Foi o que a mulher dele fez. Só que Jó, por outro lado, ele faz algo bem diferente. A mulher dele estava... Jó, ele faz algo diferente, porque a mulher dele estava tentando Jó pegar também. Não bastava o diabo, irmãos. Não é? O diabo não queria que Jó caísse, que ele prosternasse. Agora a própria esposa, então ela não agiu de uma forma correta. Aí no versículo 10, Jó diz para a esposa: mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Vou parar por enquanto, depois continuo o texto. Essa palavra doida, quando ele diz falas como qualquer doida, ela simboliza a pessoa insensata. Ele não está dizendo que era uma pessoa que estava fora do juízo só, ele está dizendo que ela estava agindo como uma insensata. Palavras semelhantes a gente vê aqui, ó, Salmo 14, 1. Vou ler aqui. Salmo 14, versículo 1. O texto diz: o insensato diz no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Salmo 53, 1. Salmo 53, 1. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam a iniquidade, já não há quem faça o bem. Depois, Provérbios 30, 22. Provérbios 30, 22. Sobre o servo quando se torna rei, sobre o insensato quando anda farto de pão. Vou ler o 20, porque esse 21 também, senão não dá certo. Sobre 3 coisas estremece a terra. Sobre 4 não pôde subsistir. Sobre o servo quando se torna rei. Sobre o insensato quando se acha farto de pão. Vimos as próximas 2. Então ele está mostrando que quando ele chama a mulher de doida, ele está dizendo que ela está sendo uma pessoa insensata. Ela tinha que ser uma pessoa sensata, mas não estava sendo. E na parte seguinte do versículo 10, diz: vou começar do início. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doido. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. O interessante aqui, irmãos, como eu já até comentei antes, Jó não se lamenta da vida. Jó não está atribuindo a Satanás os fatos que estão ocorrendo a ele. Satanás foi o agente que Deus permitiu para que esses fatos ruins acontecessem na vida de Jó.
mas ele sabe que a vida dele está no controle de Deus. Tanto que ele diz: não receberíamos o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Então ele sabe aqui que Deus está no controle. Ele não sabia o porquê, em todo o livro ele não sabe a razão desse fato ter acontecido com ele, ter causado um drama tão grande na vida dele, mas ele sabe que Deus estava no controle. Tanto é que mais à frente, aqui no livro de Jó, ele diz que eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele tinha confiança em um Redentor. Então, para Jó, tanto fazia. Ele passava momentos de alegria e de riqueza, como ele teve, ele serviu a Deus com integridade. A partir daqui ele está vivendo um drama, uma situação muito difícil, de grande angústia e sofrimento, mas ainda assim ele continua servindo e adorando a Deus. E no fim, a lição vai continuar, nós veremos o fim que Deus deu a Jó. Que Deus mudou a história de Jó. Assim como muitos de nós hoje, também por diversos motivos, podemos nos ver angustiados, podemos ver algumas situações dramáticas acontecendo em nossas vidas, algumas situações que realmente causam angústia, que levam às lágrimas, que levam a muitas perguntas dos porquês diante de Deus. Nós podemos ter plena consciência de que Deus está no controle de tudo, que nenhum mal vem sobre nós, que Deus não saiba, e que Deus não possa dar um fim, e que Deus aí pode mudar os quadros de todas as pessoas. Deus virou a situação de Jó, a gente vê no fim do livro. Enquanto nós estamos na terra, Deus pode também nos livrar das angústias. Enquanto nós estamos na prova, Deus está conosco também. A gente sabe que no livro de Daniel, inúmeros pregadores já falaram sobre isso, em vários lugares, aqui na igreja, daqui. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus estava com ele lá na cova. Deus não livrou os amigos de Daniel da fornalha de fogo, mas Jesus, quarto homem da fornalha, o quarto homem estava com eles na fornalha. Na história de Jó, nós vimos uma situação dramática, mas ainda assim, Deus estava com Jó, porque Deus queria e via um caráter abençoado que Jó tinha, um caráter devotado a Deus. Então a resposta que a gente tira agora é que, mesmo vivendo uma situação que seja dramática, Deus está no controle. Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da sua vida, da vida de cada um de nós. Amém? Amém. Então nós encerramos aqui esse ponto final. Convido a todos a ficarem de pé, nós vamos orar, encerrando. Senhor Deus, em nome de Jesus nós te louvamos por esta manhã. Senhor, nós sabemos que fatos, situações que são dramáticas podem acontecer. Tua palavra diz, Senhor, que tu não permite que nós sejamos provados ou tentados além daquilo que nós suportamos. Eu rogo a Ti que Tu estejas com cada um de nós, em todos os momentos de alegria, que Tu estejas conosco para nós celebrarmos o Teu nome. Que nos momentos de prova, de angústia, de dor, de sofrimento, que Tu continues conosco, e que nós, mesmo passando por esses momentos, possamos ter uma atitude de fé no Senhor, de adoração a Ti, ó Deus, sabendo que Tu podes tudo, que Tu tens o domínio sobre todas as coisas, que o maligno não nos toca, Senhor, e se tocar debaixo da Tua permissão ilimitada por Ti, e com um propósito que vai glorificar o Teu nome, Senhor. Que tudo, ó Deus, que quer acontecer em nossas vidas seja para a glória do Teu nome, ó Deus. Que o Teu nome seja exaltado em nossas vidas. O Teu nome foi exaltado na vida de Daniel, dos amigos de Daniel, na vida de Paulo, mesmo com ele morrendo, Senhor, na vida do Teu Filho Jesus, meu Deus, que morrendo ali na cruz, glorificou o Teu nome, trazendo a esperança de salvação a todo aquele que nele crê, a certeza de salvação sobre todo aquele que recebe Jesus. Então,
Senhor, nós te louvamos, pois não somos um povo que vive desgarrado sem esperança. Muito pelo contrário, nós te exaltamos, pois nossa esperança está em Ti, pois Tu cuida de nós em todos os momentos. Obrigado, Senhor, porque temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo, Teu Filho amado, é o nosso Salvador, nosso Redentor, e intercede por nós junto a Ti. Damos graças a Ti por esse dia, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Que a graça, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Vamos todos em paz. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.